quem fala é André Silva, sou auditor do CBR, sou enfermeiro de formação e vou iniciar essa apresentação referente à densitometria e medicina nuclear. Carlos, se puder compartilhar com a gente a tela, por favor. Isso, por favor, colocar no modo de apresentação. Isso. Pois bem, né? Então, queria primeiramente agradecer ao Colégio Brasileiro de Radiologia e ao Programa de Acreditação e Diagnóstico por Imagem, a confiança também depositada nesse grupo, né, onde nós pudemos, né, participar dessa revisão da norma, né, passando para a norma 6.0. Como a Cássia disse, né, nós estamos com um grupo multiprofissional, né, multidisciplinar, que é composto por mim, né, que sou enfermeiro de formação, o Carlos Ferreira, que é um administrador, Carlos Henrique, que é físico médico, a Lucimar Oliveira, que é enfermeira, a Melissa Peixoto, que é administradora, e o Roberto Machado, que também é um físico médico, né? Então, eu falo que os nossos encontros, né, as nossas reuniões aí nesse período de revisão da norma, né, que durou quase que um ano, né, para a gente, desde o início até a finalização da norma e a apresentação, foram momentos muito preciosos e que enriqueceram não só a norma em si, mas também enriqueceram a nós, né, profissionais que participamos da revisão dessa norma, né, na questão do conhecimento. Né? Pode passar, por favor, Carlos? E aí a gente traz uma apresentação hoje trazendo, né, o que nós tínhamos na norma 5.1 e as melhorias que foram implementadas na 6.0. Né? Eu vou fazer aqui uma apresentação de uma forma um pouco mais geral e depois o Carlos Henrique e o Carlos Ferreira vão falar as alterações específicas de densitometria óssea e de medicina nuclear. Né? Então, falando um pouquinho, né, de forma geral, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, quando a gente pega a norma 5.1, né, que foi elaborada lá em 2022, nós observávamos vamos dizer, a legislação em si, né, colocada ali dentro da norma 5.1. Né? Já na versão 6.0, ela acaba ganhando, né, um destaque muito maior, com uma exigência maior de evidências, né, e principalmente no que toca a questão da segurança da informação. Né, e se você pegar a norma ali 6.0, você vai ver que a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela aborda assim, constantemente a questão da imagem, do laudo, da integração dos sistemas, né, RIS, PACS, né, e também com os sistemas da tecnologia da informação, né, e sempre se preocupando com a questão da rastreabilidade, né, isso é um item que foi deixado bem, onde a gente teve bastante critério de avaliação, né, onde toda a informação gerada, toda a informação existente dentro do serviço diagnóstico, que ele seja passível de rastreabilidade. Né? Então, dentro ali, né, qual que foi a implicação disso para densitometria óssea e para medicina nuclear? Né? Houve uma preocupação em relação aos sistemas de arquivamento, né, dos laudos, dos dados do paciente e a forma como isso vai estar seguro dentro desses sistemas. Né? Então, é, 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 não basta a gente ter a informação, não basta a gente garantir esse arquivamento, mas que a gente tenha tudo isso com o máximo de segurança possível, preocupado principalmente com a não exposição de dados sensíveis de pacientes sem a sua devida autorização. Tá? Pode passar, Carlos, por favor. Outra melhoria que nós observamos de forma geral
Na norma 5.1, quando a gente fala ali da medicina nuclear e da gestão de radiofarmácia, né, havia um foco na 5.1 muito voltado mais para estrutura e processo. E na norma 6.0 a gente já traz uma, além, né, dessa preocupação com estrutura e processo, nós conseguimos ali abranger a questão do preparo, do armazenamento, transporte, administração e os testes de controle de qualidade. Então a gente traz um pouco mais para o detalhe essa gestão, né, obviamente, né, a evidência de todos esses processos. Então, se eu tenho ali o preparo, eu tenho que ter evidências. Se eu tenho um armazenamento, eu tenho que ter evidências de que esse armazenamento vem sido feito da melhor maneira possível, assim como o transporte, a administração e os controles de qualidade, né? Vale ressaltar que a norma do PAD é uma norma que trabalha, né, baseada em evidências. Então, em tudo aquilo que a gente discutiu hoje, que a gente apresentar hoje, né, vale ressaltar que a evidência é importantíssima para o processo de auditoria, né? Ela é importantíssima para que os auditores possam ali, além da conversa, do discurso, né? Às vezes da apresentação de um procedimento operacional, de uma norma e rotina, que nós possamos ter as evidências de que esse processo ele vem sendo executado, né? E qual foi a implicação disso, né, dentro da medicina nuclear? Né? E, inclusive, foi até algo que a Cássia falou, né, que exige a supervisão de profissionais habilitados, assegurando essa rastreabilidade e segurança. Então, um profissional ali dentro da área, que ele seja responsável, né, para garantir que esse processo aconteça da melhor maneira possível. E foi aí que nós entramos, né, uma das partes que a gente entrou numa consulta também com o jurídico para definir quem é esse profissional, né? É um profissional de nível superior, é um profissional de nível médio, quem é esse profissional? Então a gente, não só na questão da supervisão, mas também na questão da administração, a gente chegou a fazer algumas consultas junto ao jurídico do CBR para que nós pudéssemos fazer uma norma o mais fiel possível, né? Não só a prática, mas também pensando na questão de obedecer aquilo que a legislação realmente nos exige, tá? Pode passar, Carlos, por favor? Outra questão, né? Também pensando não só em medicina nuclear e densitometria óssea, mas também em todas as demais modalidades dentro da norma, que seria a qualificação de pessoas e treinamento. Quando a gente observa ali na norma 5.1, os auditores eles exigiam ali durante o processo de auditoria registros de habilitação desses profissionais e um programa de educação continuada. Ponto. Né? Com a norma da norma 6.0, nós trouxemos algumas melhorias, né, que seriam, né, a exigência de demonstração da eficácia do treinamento aplicada a esses profissionais, né, então, através de provas de avaliação de impacto, de forma a garantir que houve uma aderência, né, desse profissional em relação ao treinamento que ali foi ministrado. Né? Então, isso traz uma segurança maior para os processos, traz uma melhoria na capacitação desse profissional, porque ele está participando do treinamento, mas ele sabe que em algum momento ele vai ser avaliado por isso. Né? Então, é algo que a gente consegue amarrar esse processo, né? E outra questão também é a questão da periodicidade, né? Com qual periodicidade que eu vou fazer o treinamento da minha equipe, seja ele numa capacitação, seja ele num processo de reciclagem. Então, a norma 6 traz essa melhoria, né? E a implicação, então, para a questão da densitometria em medicina nuclear, né? Exige-se, né, conforme eu já falei, né, a evidência de documentação e impacto, né, no processo. Tá? Próximo. Trazendo aí de uma forma geral a estrutura comparativa por cada modalidade, né? Então, nós observávamos na norma 5
o item 14, 15 e 16, né? 3214, 3215 e 3216, relacionados à densitometria óssea. Eram apenas 3 requisitos que estavam mais voltados ali à questão de qualificação do equipamento e a questão de erro de precisão e mínima variável significativa. Já na norma ponto 6, a gente já traz 7 critérios, né, relacionados à densitometria óssea, porque nós também trazemos a questão da experiência do paciente, né? Então, todo o processo da realização do exame de densitometria óssea, consequentemente, a gente passa, né, de 3 para 7 critérios aí em relação à densitometria óssea. Já em relação à medicina nuclear, né, nós passamos aí de 14 itens, né, para 9 itens na norma 6.0, que na verdade não significa que nós retiramos critérios, mas às vezes a gente consegue compactar dentro de um critério só diversas situações relacionadas à jornada do paciente na execução do exame de medicina nuclear, né? Então a gente compacta um pouquinho a norma, mas não significa que diminui a exigência, né? Então a gente procurou, obviamente que tem situações que a gente, dentro da própria medicina nuclear mesmo, a gente viu que já não era mais aplicável, né, e que talvez não traria tanto benefício para o serviço ou que não teria uma relevada importância. Então, com certeza, alguns itens também foram desconsiderados, mas, obviamente, tudo aquilo que é importante, aquilo que a legislação exige, está inserido dentro desses 9 critérios aí colocados na norma 6.0, tá? Então, só para afirmar, né, a especificação por modalidade agora, ela está integrada à jornada do paciente, né? Então, a gente garante uma segurança na realização do exame e qualidade. Então, a gente vai pegar desde o início do processo, lá do processo de agendamento do exame, do preparo para aquele exame, da execução do exame, até a finalização desse exame, com a entrega de um laudo, e até mesmo a avaliação de todo esse processo pelo próprio cliente, tá? Próximo. Então, o contexto da evolução da norma 6, aí falando já de uma forma geral, ela evoluiu agora para um modelo mais integrado, centrado no paciente e baseado em resultados, tá? Então, ela traz um alinhamento com as práticas internacionais de qualidade e acreditação, né? Nós já sabemos que o PAD ele é acreditado pela ISQA, né? Então isso eleva a nossa acreditação a níveis internacionais, né? O reforço em indicadores de desempenho, avaliação de efetividade e jornada segura do paciente. Então, ao longo da norma, você vai ver a exigência de indicadores, né? Você vai ver o acompanhamento desses indicadores e sempre a preocupação com a jornada segura do paciente. A gestão clínica e tecnológica integrada, né? Não dá para se falar hoje em gestão se a gente não incorporar isso à tecnologia, né? Seja na utilização de sistemas RIS-PAC, seja na implementação de tecnologias para a realização do exame, né? Hoje a gente sabe que a inteligência artificial está aí, né? E isso tem nos ajudado bastante, né? E só puxando aí um gancho na questão de gestão clínica, né? A norma do PAD, ela não serve só para serviços acreditados PAD. Se você quer um modelo de gestão, né, uma diretriz de gestão para o seu serviço diagnóstico de imagem, a norma do PAD é um excelente caminho para que você possa iniciar essa gestão. Foi algo que a gente falou bastante no Congresso Brasileiro, no quarto simpósio de gestão de clínicas, é que a norma do PAD ela é um instrumento importantíssimo para a gestão, né? E não necessariamente para serviços acreditados. Então, se você não quer ser acreditado, né, mas quer um instrumento de gestão, a norma do PAD, principalmente agora a norma 6, ela é um excelente instrumento de gestão. E, para finalizar aí, a cultura de segurança e notificação de eventos, né? A gente sabe que notificar eventos traz mais segurança ao nosso processo e ter uma cultura de segurança também, né? Então, eu preciso mapear os riscos existentes na minha operação,
Eu preciso ter notificações desses eventos quando eles ocorrem, para que eu possa, sim, estabelecer barreiras, mitigar o risco e, consequentemente, trazer uma cultura de segurança dentro da instituição para que o nosso paciente possa ser assistido da melhor maneira possível. Próximo slide, por favor. Passo a palavra agora para o Carlos Ferreira, que ele vai dar sequência aí na apresentação. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Carlos Ferreira, eu sou auditor PAD já há mais de 8 anos aí, né, na estrada. Trabalho diretamente numa clínica de diagnóstico por imagem há 17 anos e formação em administração de empresas, especialização em auditoria, controladoria na área financeira. E hoje eu vou apresentar aqui para vocês as nossas modificações, né, da nossa norma 5.1 para a norma 6.0. E aqui a gente já vai trazer um contexto, né, sobre calibrações, testes de aceitação, né, teste de constância e testes de procedimentos. As diferenças, né, que nós encontramos aí no dia a dia de auditorias em clínicas de imagem, baseadas nesses contextos, né? Então, calibração, né? Ela se trata aí do processo técnico de ajuste e verificação, da precisão dos equipamentos de diagnóstico por imagem ou o monitoramento clínico por meio de comparação de suas medições com padrões reconhecidos. Deve ser realizada em intervalos regulares, conforme recomendação do fabricante ou normas vigentes, garantindo resultados exatos, confiáveis e dentro dos limites de segurança e qualidades estabelecidos. A calibração deve ser documentada, rastreável e executada por profissionais qualificados. Então, essa é uma contextualização, né, referente à calibração. Testes de aceite, né, de aceitação, é a avaliação inicial realizada antes do uso clínico de um equipamento de raio-x, no caso, a emissão de raio-x, garantindo que ele atenda aos requisitos técnicos e regulatórios estabelecidos pelo fabricante e pelas normas vigentes. Então, aqui também, normalmente, na instalação e implementação de novos equipamentos, tanto novos quanto usados, né? Então, receber um equipamento ali na clínica, ele tem que ser realizado esses testes de aceitação, né? Então, a qualidade de imagem, a qualidade dos protocolos. Dando continuidade aos testes de constância, né? São aí as verificações periódicas realizadas nos equipamentos com a emissão de raio-x para monitorar o seu desempenho ao longo do tempo, assegurando que continue operando dentro dos limites aceitáveis de qualidade e segurança. Então, aqui, é, logo após essa instalação, né, desses equipamentos, nós temos que ter uma certa frequência periódica e o acompanhamento desses equipamentos, principalmente nesses que têm a emissão dos raios-x. E, por último, aqui, os testes, né? Procedimentos realizados para avaliar o desempenho, a funcionalidade e a segurança de um equipamento, identificando possíveis falhas e assegurando a sua conformidade com padrões técnicos e regulamentórios. Então, aqui, é, contextualizando, né, nos próximos itens que nós vamos avaliar aqui, vamos verificar, serve de base para termos aí a diferenciação entre esses itens. Deixa eu ver
aqui. Aí, passou. Vamos lá. Então, aqui, no caso aí o item 2.7, né? Na norma 6, falando sobre a densitometria óssea. Então, eles foram aí classificados no 2.5.1 em controle de qualidade, é um item core, né? Então, ele é o item essencial para avaliação, para o monitoramento aí dessa modalidade de densitometria óssea. O 2.5.2, pré-realização dos exames, né? Então, a norma, ela juntou aí o processo de elaboração de exames, do controle de qualidade antes da realização dos exames, o pré-realização dos exames. 2.5.3, o preparo do exame, né? No caso aí, densitometria óssea, a gente tem alguns critérios para serem realizados até mesmo no agendamento do exame com o preparo dos pacientes. 2.5.4, a realização do exame em si, né? É o item core, então ali também é o item essencial para o funcionamento e para a realização dos exames de densitometria. 2.5.5, pós-exame, então, finalizado o exame, temos todos os critérios aí para serem avaliados pós o procedimento, né? 2.5.6, a documentação. Então, ali atrás o André colocou, né, sobre o armazenamento, os critérios de cuidado aí junto à Lei Geral de Proteção de Dados, o armazenamento dessas informações. E 2.5.7, o laudo, né? Então, hoje nós temos aí a prática nas clínicas, tanto dos exames locais, né, os laudos realizados por um radiologista no local. Nós temos a prática da teleradiologia, né, que é uma dos avanços aí que a norma 5.1 já trazia, mas a norma 6 ela vem aí colocando alguns critérios a mais, né, para o cuidado na questão dos laudos. E a gente vai ver nos próximos slides aqui, ó, o comparativo, né, da densitometria entre o 5.1, a norma 5.1 e a norma 6, né? Então, os requisitos ali do controle de qualidade, né? Na norma 5.1, nós tínhamos ali 3.2.14 a 3.2.16. Então, era ali três itens, né, que nós avaliávamos os critérios aí para a realização dos exames de DO. E na norma 6, ela vem no item 2.7.1 e o item core, né? Trazendo aí o agrupamento e dos critérios, tanto da norma 5.1, né, que seria aí as calibrações, testes, avaliação de precisão e calibração cruzada. Então, todo esse critério de documentação antes dos exames, ele está mais alinhado aí, os poucos itens que tinha foi resumido em um item só, né, na norma 6. A gestão de riscos, né? Então, a gente tinha anteriormente ali no 3.1.5, né? Restrições mais específicas, no 3.21, 3.2. Então, era itens separados, né? Em critérios diferentes, né? Dentro da norma. E hoje, na norma atualizada 6, a gente agrupa também, né? Esses critérios no 2.7.2, né, a identificação do paciente, a aplicação dos questionários, a identidade, gênero, uso de hormônios, né, toda aquela restrição para os exames de densitometria e as restrições específicas, né? Então, hoje a norma ela contribui um pouco mais para facilitar a vida aí de quem está implantando, né, o processo de qualidade dentro da tua clínica, ou de quem está em processo de auditoria interna, ou até mesmo auditoria externa, né? Para a gente poder
resumir vários itens que estavam esparramados na 5.1. Hoje ele fica bem resumido aqui na norma 6. Procedimento técnico, né, é citado com um pouco menos rigor na norma anterior, e nessa norma nova, a gente se divide ali em três itens, né? O 2.73, 2.74, que é um item core, e o 2.75, né? Então ele tem um foco aí em orientação ao paciente, né? As informações para a realização dos exames junto ao paciente, o posicionamento, preparo no uso do protocolo, né? Novidade, né? Na garantia da privacidade e da dignidade. Então, a norma 6 ela traz bastante, né, essa questão da trajetória ali do paciente dentro da clínica e das áreas de restrições ali, né, para a gente cumprir as normativas internacionais aí que a ISQA nos trouxe referente à privacidade e dignidade, e a conferência, né, imediata das imagens. Então, a norma ajuda não termos incidentes na questão da troca de imagens ou na substituição aí de um paciente ser trocado por outro. Então, os três critérios aí dedicados ao procedimento técnico, né? A norma 6. Na questão de documentos, né? Requisito aí documentos. Na norma 5.1, praticamente não tinha muitas informações agregadas a isso. Já na norma 6, né, ele tem aí a identificação das imagens da densitometria, garantindo a rastreabilidade, a qualidade, conformidade com as diretrizes, tanto do CBR quanto da Abraço, né? Então, aqui é um item mais recente, novo, que vai agregar bastante valor aos procedimentos de densitometria. E no requisito elaboração de laudos, né? Seguindo aí as opções ali das diretrizes da Abraço ou do CBR, né? Na norma 5.1. Hoje, aí na norma 6, ele vem acrescido da responsabilidade na elaboração do laudo, com a conferência técnica e das informações. Então, ele tem uma segurança a mais na norma 6, referente aí às questões de elaboração de laudos, né? Traz aí uma segurança a mais para nós aí. E agora eu passo aí para o nosso amigo Carlos Henrique. Pode ficar à vontade, Carlos. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Henrique, sou físico, sou auditor PAD há um pouquinho de tempo, acho que uns 10 anos, e foi um prazer trabalhar com esse grupo na revisão e na elaboração dessa nova norma. Muito já foi dito sobre ela, de forma geral, e alguma coisa específica, como o André falou, nós passamos de 14 itens, 14 critérios da norma 5.1 para 9 critérios, onde nós condensamos alguns critérios, dando o mesmo sentido, e ficando mais palatável para quem lê, para quem estuda, para quem vai se aplicar a uma acreditação. Eu acho que pode ficar lento, eu vou desligar o meu vídeo aqui um momento. Bom, como eu falei, são 9 itens. O nosso primeiro item, né, seria o critério 2.9.1. A versão anterior, ela requeria que os serviços de medicina nuclear tivessem, como a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear falava, aspas, fontes radioativas de referência seladas
com atividade mínima de 3,7 megabecquerel, sem microcurie, específicas para o uso em controle de qualidade dos instrumentos, de medição de radiação nas geometrias e energias compatíveis com as práticas autorizadas, sendo as mais utilizadas cobalto 57, bário 133 e césio 137. Muitos serviços a gente encontrava as três fontes. Alguns serviços eles eram exclusivos a PET, ou então tecnécio, outros só de terapia. Então, a gente entendeu, assim como a CENEM, e na versão 6 já foi inserido um texto que na verdade apresenta a síntese disso que eu falei, que é a escolha da fonte deve ser alinhada com a realidade do serviço. Por exemplo, em serviços de medicina nuclear que realizam exclusivamente exames de PET-CT, aplica-se apenas a utilização da fonte de 137, de césio 137. Por quê? Porque a energia da fonte de cobalto 57, a energia da fonte de bário 133, elas são inferiores à energia do césio 137. Então, elas não se aplicam como referência. Isso foi entendido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, pela CENEM, e foi aceito, até porque isso foi discussão e a gente levou para o jurídico, porque a gente entende que, no texto, o sentido era de ser aplicado a energia compatível com a prática autorizada. Então, não sendo compatível, não era necessário as fontes citadas e requeridas na norma. Cabe uma observação aqui. Há pouco mais de um mês, a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela não foi substituída, mas ela agora responde à Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Então, quando eu falo de norma, isso já saiu em decreto, já tem um decreto, é um decreto, informando, na verdade, que as normas CENEM 3.05, CENEM 3.01, elas, a partir da data, que eu agora não lembro, elas passam a ser referenciadas como ANSN, em vez de CENEM 3.01, seria a ANSN 3.01. Então, quando forem referenciar agora as normas nos planos de proteção radiológica de quem for fazer, ou numa solicitação, inclusive os licenciamentos já estão vindo como a ANSN, podem já se referir direto a ele. A CENEM não acabou, mas ela vai ter uma outra atribuição a partir dessa criação dessa agência. Bom, o segundo ponto, desculpa, Carlos, o próximo, por favor. O segundo ponto é o critério 2.9.2, que, na verdade, assegura que os equipamentos utilizados em medicina nuclear sejam calibrados e submetidos a testes regulares, conforme exigências da norma ANSN, NN 3.05, ou outra que venha a substituí-la, bem como as recomendações dos fabricantes. Na versão 5.1, os serviços de medicina nuclear deviam apresentar rotinas e registros, né, que atendessem aos critérios mínimos de avaliação da marcação de radiofármacos e os registros de controle de qualidade da instrumentação, como calibrador de doses, monitores portáteis e gama-câmaras. E esses registros deveriam ter a assinatura do responsável pelos testes. Já na versão 6, esses critérios foram entendidos como indispensáveis para a garantia da qualidade das imagens, da segurança e da rastreabilidade. Logo, esse critério ele foi considerado como um critério core. Esse critério ele entende que as ações realizadas elas sejam sistemáticas, tanto na realização das verificações da instrumentação, quanto no registro desses testes, né? Então, assim,
Os 3 critérios da versão antiga foram condensados eles não foram suprimidos nenhum item, mas eles foram condensados no critério 2.9.2. E lembrando mais uma vez que esse é um critério importante e é um critério indispensável para a qualidade, e por isso ele é um critério core. Bom, mas o que é, né, uma verificação e um registro sistemático? Vamos começar pelas verificações. Quando falam verificações, a gente pode colocar como testes de desempenho, né? Então, esses testes de desempenho da instrumentação devem checar os aspectos técnicos e visuais das imagens, dos equipamentos, da qualidade, na verdade, dos equipamentos, como resolução, contraste, linearidade, artefatos, também calibrações e também manutenções, tanto as preventivas como as corretivas. Essa é uma exigência, na verdade, normativa, já está descrita na norma ANSN 3.5 de 2013. Além disso, o registro dessas verificações ele também deve ser sistemático, né? Ou seja, cada etapa do processo deve ser documentada detalhadamente. Por exemplo, data da execução do procedimento, do teste de desempenho, características específicas de cada teste, né, de cada procedimento, como atividade, a hora da execução, o volume que aquele teste, de material que aquele teste usou, a distância que a fonte ficou do detetor. Então, esses detalhes devem ser registrados agora. Outra coisa que também faz parte desse registro sistemático é que devem ser registrados os problemas encontrados durante os testes, não só os resultados, mas os problemas também devem ser. Claro, se houver, né, um problema, mas eles devem ser registrados. E aí, se houve problema e foi registrado, também deve estar registrado a tratativa, né, as ações corretivas. Então, essa mudança na visão do critério aumenta a garantia da qualidade das imagens dos procedimentos que são executados em medicina nuclear, com um registro organizado, né, com uma prática verificada, criando um sistema mais confiável de controle de qualidade. Isso pode, na verdade, evitar erros repetitivos, pode também melhorar a consistência dos resultados e também pode facilitar auditorias e rastreamentos. Fica muito mais detalhado o seu procedimento, muito mais garantido o seu procedimento. Bom, o critério seguinte seria o critério 2.93. Na verdade, o que eu estou apresentando e a gente tinha conversado são as mudanças que, na verdade, demonstram a evolução da norma 6 para a norma 5, 5.1. Então, esses são só alguns detalhes. Outros detalhes a gente não está apresentando, como a junção, senão seria mais fácil apresentar a norma. Então, a gente está apresentando, na verdade, a evolução. Então, o critério 2.9.3, gestão de radiofármacos e medicina nuclear, como o André falou, eles iam do item na norma antiga, na norma 5.1, na versão anterior, iam do item 3.2.24 até o 3.2.31. Eram 9 critérios. E na norma nova, a explicação, né, do critério é que garante que os processos relacionados à preparação, armazenamento, transporte, administração e controle de qualidade dos radiofármacos sejam realizados de forma segura, rastreável e controle da legislação vigente, como o André falou inicialmente. Bom, aqui cabe uma observação, né? O uso dos radiofármacos envolve riscos à saúde e ao meio ambiente. Dessa forma, o cumprimento das normas de radioproteção e supervisão técnica, além do transporte seguro, são medidas importantes para a mitigação de riscos operacionais e legais. Bom, cada etapa do processo desse preparo, até a administração,
deve seguir um fluxo operacional estruturado, com planejamento, monitoramento e sempre pensando numa melhoria contínua. Bom, esses pontos que eu falei, eles são os pilares, né, da gestão de processo. A definição clara das responsabilidades, como o André falou, também é muito importante. Por exemplo, quem é que vai preparar esse material? Isso precisa estar definido. Quem vai administrar? Essa pessoa, além de estar definida, precisa estar habilitada legalmente. Isso foi levado à discussão porque existe uma sobreposição com a enfermagem, bom, e com outros profissionais. Então, isso era importante a gente discutir. Um outro ponto importante é quem supervisiona isso. Quem é que toma conta desse processo? Então, isso tudo é parte da gestão de pessoas, né? A exigência da habilitação, por exemplo, que eu citei anteriormente, e capacitação profissional, envolve já a gestão de treinamento e conformidade legal. A obrigatoriedade de registro e rótulo nos frascos dos radiofármacos, essa não, essa está ligada à gestão de informação e à conformidade com as normas da Anvisa, da Agência Nacional de Segurança Nuclear e também dos conselhos profissionais, né? que também tem a determinação deles. Resumindo, esses critérios não são apenas técnicos, né? São instrumentos de gestão que asseguram que o serviço de medicina nuclear funcione com segurança, eficiência e principalmente dentro da legalidade. E levando para uma última visão que o grupo teve de evolução foi com relação aos resíduos radioativos, que eu particularmente gosto de chamar de rejeitos radioativos. Na norma 5.1, a norma dava pouca ênfase para o descarte de materiais radioativos. Já o critério da 2.9.7 da norma 6, ele explica que o serviço deve assegurar que, após a realização do exame, sejam adotadas medidas de segurança para o descarte adequado de rejeitos radioativos, o monitoramento das áreas de manipulação e a orientação do paciente. Então, na norma 6, nesse critério, nós vemos que a evolução dá maior atenção para o controle de descarte, visando proteger os pacientes, os profissionais e, claro, o meio ambiente, né? Contra os riscos associados que são inerentes a esse material. Não só ao material, mas também à manipulação, né? Então, quando eu completei agora, não só também com a manipulação, eu tenho 2 itens aqui desse critério que demonstram isso. É o subitem E, que fala que o Serviço de Medicina Nuclear deve garantir o descarte de rejeitos radioativos conforme o plano de radioproteção, quer dizer, ele já precisa ter descrito isso, como ele vai fazer em todas as situações. Isso tem que estar no plano de radioproteção, ele tem que estar provavelmente no capítulo de rejeitos e também no capítulo de otimização do plano dele de proteção radiológica. Isso deve ser pensado, já deve estar projetado para isso. E as normas da ANSN, elas já contemplam essa exigência, né? Mas também tem a conformidade com o PGRSS, com a RDC, se eu não me engano, 222 de 2018, mas quando aplicável, né? Já o subitem F coloca sobre a monitoração de áreas de exame. Áreas significa para a classificação da área, e essa monitoração ela é mais ampla, né? Fala de descarte para detectar possíveis contaminações radioativas residuais, quer dizer, isso seria para superfícies, mas também, quando eu falo em monitorar áreas, a gente fala também de monitorar a taxa
de radiação que aquela área tem, para saber se ela migra de uma área, por exemplo, supervisionada para uma área controlada. E aí muda o critério de salvaguarda daquela área. Então, e aí, para isso, a gente precisa de ações corretivas imediatas, né? Caso necessário, caso mude. Bom, essas foram as evoluções que nós verificamos assim de imediato da norma 6. É uma norma muito mais enxuta, muito mais agradável é uma versão muito mais enxuta, muito mais agradável de se entender, ficou muito bem escrita, todos os critérios da norma. Então, finalizando, apresentamos, né, nesses slides algumas etapas da jornada segura do paciente e alguns exemplos de evidências técnicas que a gente pode pedir, que podem ser apresentados durante uma auditoria PAD, né, já na versão 6. Eu gostaria de colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, controle de qualidade, né? Podem ser verificados registros de controle de qualidade e calibrações. Na pré-realização dos exames, podem ser solicitados os checklists de preparo e identificação dos radifármacos, por exemplo. Na realização do exame, esse é um critério core, a gente pode solicitar os procedimentos operacionais padrão, né, os POPs de execução e os protocolos de exame. Já no pós-exame, a gente pode pedir as fichas de intercorrências e também na documentação e laudo pode ser verificada a rastreabilidade via PAX. Bom, dessa forma, né, e em uma análise geral, nós podemos perceber que essa versão amplia o foco para o modelo de gestão da qualidade mais madura e integrada, né, introduzindo esses critérios, né, esses novos critérios de segurança do paciente, de gestão de segurança e também de cultura justa. Isso reforça o compromisso com a assistência segura e a integração entre gestão clínica, tecnológica, administrativa e consolida a jornada segura e centrada do paciente. Bom, eu espero que a gente tenha sido bem, bem, bem eloquente, bem agradável para vocês nessa noite. Eu passo a palavra de volta para o líder do meu grupo, o André. André, por favor, se você quiser finalizar, fica à vontade. Sim. Então, aquilo que o Carlos falou, né, traz, né, um modelo de gestão de qualidade mais maduro e integrado, tem um foco importantíssimo, né, nos critérios de segurança do paciente, né, a própria cultura justa, que também o Carlos reforçou aí, né, e principalmente a integração entre a gestão clínica, tecnológica e administrativa, né, consolidando cada vez mais aquilo que a norma do PAD na versão 6 ela se propõe, né, uma jornada segura e centrada principalmente no nosso paciente. Pode passar, Carlos, por favor. E queria agradecer aí, então, os participantes, tá? Pedir desculpa, eu esqueci de falar do Roberto Machado, né? O Roberto Machado também é um físico médico, né? Que também participou da elaboração, né? Da norma 6.0. E gostaria de agradecer, né? Novamente ao CBR, e agradecer a todos os participantes aí. E fiquem à vontade aí para fazer as perguntas no chat, ou se quiser abrir aí o microfone, fiquem à vontade. Muito bom, gente. Obrigada. Foi ótimo, foi excelente. Acho que trouxe aí Tá todo mundo parabenizando aqui. E acho que era esse o objetivo mesmo, né? Eu tinha conversado já com algumas pessoas que perguntaram: quem que vai falar? Eu falei, gente, assim, é uma aula falando sobre, né, o que mudou, né, de uma versão para outra, né? Não é a aula do físico médico que vai falar para a gente, não venham com essa expectativa, porque a ideia aqui é a gente, de fato, vocês trazerem, né?
alguns pontos relevantes das discussões e o que, que mudou, né? As alterações que nós tivemos aí entre a versão 5 e a versão 6, né? Deixa eu ver aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém quer aproveitar? A apresentação pode ser disponibilizada? Meninos, a apresentação pode ser disponibilizada? Sim, com certeza. Sim, Henrique. Eles disponibilizam a apresentação, a gente manda para vocês no e-mail que vocês cadastraram, tá? Quando vocês cadastraram na webinar. A doutora Aline Leal. Oi, doutora Aline, boa noite. Gente, a doutora Aline é coordenadora da comissão que avalia os exames do PAD. Para Boa quem não noite. sabe, tudo bem, doutora? Que prazer, viu? Prazer ter a senhora aqui. Obrigada. E a senhora quer fazer a sua pergunta aqui no microfone? Quer que eu leia? Foi um comentário só, que eu comentei que a CENEM tem normas muito rigorosas para medicina nuclear, né? São muitas normas, enfim, e vocês incorporaram pontos que são importantes da norma da CENEM para a norma PAD, né? Que ela era mais resumida. Assim, agora a norma também está mais abrangente e mais completa, mais condizente com a CENEM, né? Foi um bom trabalho aí de vocês, parabéns. Obrigado, doutora. Bom, que bom. A equipe boa, né? Equipe de especialista boa. A gente É. tem sorte aí com esses grandes profissionais. Quem mais, gente? Alguém quer aproveitar, fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta da Beatriz. Se eu preencher todos os critérios do PAD, eu consequentemente preencho os critérios da Senem em caso de auditoria? Beatriz, eu creio que sim, tá? A norma do PAD, ela é baseada muito dela, né, no que a Senem preconiza aí para os serviços de medicina nuclear, tá? Então, é aquilo que eu falei no início, né? Se você quer fazer a gestão, né, do serviço de medicina nuclear, assim como do exame de densitometria óssea, né, a norma do PAD ela é um excelente instrumento, né, porque além da parte regulatória, né, todo o arcabouço regulatório que a gente tem no nosso país, que não é fácil da gente atender, né, ela também traz alguns aspectos de melhoria e preocupação com a segurança do paciente, né? Então você atende a CENEM com certeza, né? Com um plus ainda, né, da acreditação de um serviço, né, e de diretrizes, né, relacionadas à qualidade e segurança do paciente. Muito bom. Vocês vão desenvolver normas técnicas de exames e de laudos para a medicina nuclear, igual temos para os exames radiológicos? Beatriz, nós já temos, inclusive a doutora Aline, que está aqui com a gente, que é a coordenadora médica dessa comissão que avalia exames. A metodologia do PAD, ela tem um processo antes da auditoria que os meninos e as meninas que estão aqui, grande parte são auditores aqui, que estão comentando sobre essa norma. Antes deles fazerem a auditoria desta norma, né, para verificar os critérios presencialmente, antes nós temos uma auditoria médica, né, feita por médicos radiologistas e por médicos nucleares. E essa auditoria médica é feita com uma amostragem dos exames, né? Que a instituição que está se candidatando para acreditação do PAD envia uma amostragem de exames de todas as modalidades, né? Que a clínica faz, ela manda uma amostragem e essas comissões avaliam. Dentre essas comissões, existe uma de medicina nuclear, que a doutora Aline, que está aqui, é a coordenadora, e eles fazem a avaliação desses exames baseado na diretriz de medicina nuclear. Essa diretriz está lá no site do PAD, você pode consultar lá, tá bom? E é uma diretriz elaborada pelos médicos nucleares que são responsáveis por essa comissão e pela avaliação de exames. Eles desenvolveram essa diretriz, né, de um exame de qualidade, que inclusive eles acabaram de revisar, a gente até postou lá no PAD, no Instagram do PAD, eles acabaram de revisar essa diretriz. E eles têm um instrumento de avaliação, que é um checklist bem objetivo, baseado nessa diretriz. Eles avaliam e colocam lá na plataforma se o exame foi aprovado ou reprovado baseado nesse documento, tá bom? Tá lá no site do PAD, você pode consultar gratuitamente, você baixa o PDF, tá lá essa diretriz aí técnica dos exames de medicina nuclear, tá bom?
E aqui que os meninos apresentaram são os critérios, né, que a gente avalia em termos de segurança do paciente, infraestrutura, que é o processo da realização do exame lá em loco, tá? Presencial. Então, toda a questão de radiofármacos ou medicação no caso de densitometria óssea, toda a parte de controle de qualidade, a parte de infraestrutura, a parte de administração de medicamento. Então, todo esse processo, infraestrutura, gestão é avaliado pela norma PAD, pelos auditores que estão aqui, grande parte aqui, né, são os auditores que vão presencialmente ou virtualmente e fazem auditoria baseado nesses critérios. Tá bom? Espero ter te respondido, senão você pode mandar aqui se eu não te respondi, tá? Parabéns para esse grupo. Oi, Aninha, Ana Paula aí parabenizando, gente. Carlos também parabenizou. Carlos Ferreira. Henrique Dainal, obrigada, Henrique. O Carlos Fiuza também está aqui com a gente, Lucimara. É isso, mais alguém? O Roberto levantou a mão aí, Cássia. Cadê? Não estou vendo ele. Desculpa que não cabe todo mundo aqui nessa tela. Não, Manda, Roberto. não, eu só queria primeiro parabenizar meu grupo, né? A Lúcia, de novo, fez uma apresentação impecável junto com o André. Um ponto importante que eu acho que tem que ficar bem claro, né? Que, conforme foi colocado aí, a CNEM ela é bem rigorosa quanto às questões de medicina nuclear, mas muitas vezes a densitometria aparece como um bichinho, o patinho feio da radiologia, né? Lembrando que a densitometria, por utilizar a radiação, independente da dose, ela segue as mesmas regras, né, da radiologia que está previsto nas instruções normativas, né? Porque eu tenho experiência de quando vê o pessoal achando que devido aos níveis de radiação serem baixas, poderiam não ter dosímetro, por exemplo, né? Por incrível que pareça, ainda se ouve isso em alguns locais que eu frequento. Então, só para deixar claro que mesmo que não fique tão explícitas as regras para a densitometria óssea, né, por emitir radiação, todas as regras válidas na RDC e na efetiva inserção normativa poderia se aplicar a ela, né, quanto a níveis de dose, coisa assim, também são válidos e merecem cuidado por parte dos auditores, né? Cássia, você viu por que que ele não Você viu por que que o Roberto não falou, né? Ele está na Itália, olha lá. Ah! É. Roberto, gente, é um físico médico que também é do grupo de especialistas e também é auditor líder do PAD, faz parte aqui também da equipe. Bem observado, Roberto, obrigada, viu? As pessoas às vezes não dão tanta, né, é, assim, atenção para a DO e realmente, e olha que uma das o maior volume de perguntas que a gente tem é sobre densitometria óssea, né? E a gente também tem um grupo de médicos, né, que avaliam os exames, mas tem bastante perguntas sobre densitometria com relação a teste, né? E é um item bastante importante também, que a norma continuou, né? Ela era bem criteriosa e bem clara, e continuou, acho que só melhorou a questão dos critérios para deixar mais claro, né? Deixa eu ver o que mais aqui, gente, para a gente encerrar, tá bom? Parabéns, obrigada, Thelminha, aqui, parabenizando o pessoal, o grupo. E eu acho que a gente pode encerrar, gente. E essa webinar vai ficar gravada, né? A gente vai disponibilizar no YouTube. Os meninos já editaram o webinar da semana passada, a gente vai subir no máximo amanhã. E essa aqui vai para edição amanhã também, aí no máximo, final dessa semana. Estará disponível lá no site do PAD, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada aí por assistirem. E vão lá no site do PAD, baixam a norma do PAD, protocolo de medicina nuclear tem lá também, protocolo e boas práticas de densitometria óssea também tem lá no site do PAD, tudo na mesma página, tá bom? Aproveitem aí esse conteúdo que é feito, desenvolvido por especialistas, pela nata que eu falo, né? É a nata ali, a nata de auditores, de médicos, radiologistas, de médico nuclear. Então, aproveita esse material que é disponibilizado gratuitamente para vocês, tá bom? Um abraço, boa noite e até a próxima webinar, que é semana que vem, na quinta-feira. E na outra semana, webinar na terça-feira, tá, gente? Um abraço, obrigada, gente.